Olá, começa agora mais o programa TV em Revista. Os parlamentares do Legislativo sempre primam pela lembrança. O Dia do Escrevente Técnico Judiciário foi comemorado aqui no Legislativo Paulista. A categoria celebrou a data com ato solene de iniciativa do deputado Cálio Gianazzi, do PSOL. A Justiça Paulista conta com cerca de 30 mil escreventes técnicos judiciários, o profissional responsável por atender o público nos fóruns e muito mais. O papel do escrevente, mesmo ele tem que ter, além do que de tocar o processo, ele tem o interesse de agilizar, porque ele entra em contato com a pessoa, entende o problema da pessoa e tenta, muitas vezes, mesmo que muitas coisas a gente não pode fazer porque é dentro da lei e da justiça, mas procura orientar quais os passos que ela tem que dar, aonde ela tem que procurar, o que a gente pode fazer por ela. Então, isso, o escrevente, eu acho que ele é o coração, porque ele começa, ele atende a pessoa e entende o problema dela, como ele também vai fazer até que chega no juiz para o despacho. A celebração do dia dedicado ao técnico judiciário neste ano também teve várias reivindicações. Estamos discutindo com a categoria a questão da pauta reivindicatória 2019, o nível universitário dos escreventes, que já há um projeto, inclusive de autoria do próprio deputado estadual Cálio Gianazzi, aqui na casa, em trâmite, e temos também aí fazendo uma pressão sobre o tribunal para que ele chame os novos escreventes, os que passaram novos concursos, que estão aguardando serem chamados. Sabrina faz parte dos cerca de 1.600 aprovados para o concurso de técnico judiciário que ainda não foram chamados. Estamos aqui para tentar entender o que está acontecendo, porque a necessidade tem, a gente sabe que tem necessidade, os processos empilham cada vez mais, a população precisa da prestação jurisdicional e a gente quer colaborar, a gente quer trabalhar, nós seremos força de trabalho para o tribunal, a gente está com vontade, a gente quer exercer a profissão da melhor maneira possível. O deputado Cálio Gianazzi, do PSOL, tem acompanhado a categoria há cerca de 10 anos. Além de audiências públicas, o parlamentar é autor do projeto de lei 3 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o nível universitário no cargo de escrevente técnico judiciário. Ele é fundamental. Sem escrevente não tem Poder Judiciário em funcionamento. Só que eles estão com a vida funcional defasada, com os salários arrochados. Por isso que eles estão hoje lutando pelo nível universitário, né? É muito importante porque isso ajuda a valorização da carreira do escrevente. Estão também na luta pelo reajuste, pela reposição salarial de 16,83. E além disso também nós temos aqui vários escreventes que foram aprovados no concurso público, pessoas que foram aprovadas, na verdade, no concurso de escrevente e não foram chamadas ainda. E o TJ precisa chamar essas pessoas porque há um déficit monstruoso de servidores. Faltam escreventes no Tribunal de Justiça de São Paulo, nas várias comarcas e fóruns do estado de São Paulo. Os atuais servidores, escreventes, estão com uma sobrecarga imensa de trabalho. Então, nós estamos reivindicando e exigindo que o TJ faça a chamada imediata de todos os aprovados no último concurso de escrevente. O futebol de várzea é a porta de entrada para a realização do sonho de milhares de jovens e adolescentes no Brasil. O evento de posse da nova diretoria foi realizado no auditório Paulo Kobayashi. Eric tem 15 anos e sonha em ser jogador profissional. Ele é goleiro num time de várzea na zona leste de São Paulo. Chegar num grande clube, poder jogar uns campeonatos mais acima da várzea, poder realizar meu sonho, né, de virar um grande jogador. Quase toda semana eu treino, todos os dias, assim, para poder chegar no futebol mais elevado. O sonho que alimenta Eric é o mesmo de milhares de jovens e adolescentes de São Paulo. E muitas vezes a realização desse sonho começa num campo de terra batida. Givaldo é árbitro de futebol há mais de 20 anos e já viu muitos garotos saírem desses campos para conquistarem uma torcida inteira. O futebol amador, ele enriquece muito o profissional. Não diretamente, mas assim, com um toque de administrativo, um toque de conhecimento das pessoas dentro da área do futebol, com certeza aí parece bastante. No caso, eu quando trabalhei em Neymar era apenas um jogador comum. Fiz eles na base aí do seu sub-15, sub-17, onde ele está hoje. Uma das entidades que mantém o sonho desses garotos é a Federação Paulista de Futebol de Várzea,
fundada em 2008. A posse da nova diretoria aconteceu nesta segunda-feira no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp. Miranda vai comandar a federação pelos próximos 4 anos. Estamos com um projeto para o ano que vem já, que é a primeira e segunda divisão do futebol amador do estado de São Paulo. E vários outros projetos em andamento, porque a gente assumiu não faz nem um mês e a gente já estamos aqui oferecendo, apresentando à população de São Paulo tudo que tem de melhor para o futebol vaziano. A Federação Paulista de Futebol Vaziano tem hoje cerca de 3.000 equipes cadastradas só na Grande São Paulo. São 440 campos que acabam sendo uma segunda casa para muitos jovens e adolescentes. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é o autor do projeto de lei que institui o Dia do Futebol Vaziano, em 30 de junho. Para ele, mais do que lazer, o futebol de várzea acaba sendo também uma válvula de escape para muitos jovens. Além da socialização, ele sai desses caminhos tortos aí que a gente conhece que pode acontecer, né? Então nós vamos dar todo o apoio com esse projeto de lei, é apenas o início para a gente revitalizar, que já foi muito forte o futebol de várzea, né? Mas por questões aí econômicas, aí foram acabando os campos que o pessoal jogava e acabou apagando um pouco o brilho que tinha o futebol de várzea. A gente vai nos campos, a gente vê que está ali, ó, o pai está jogando futebol, mas aí a esposa está com os filhos ali fora e tal, e depois tem aquela socialização depois do jogo, aquela camaradagem, aquela cerveja, aquele churrasco, quer dizer, e socializa isso daí. Isso é muito importante para a sociedade como um todo. O 9 de julho, um time sexagenário, aí, completando 65 anos no próximo mês, e devido à falta de oportunidades na região, se torna a maior atração da comunidade. Lançada aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos. A reportagem é de Jeremias Gomes. A vice-coordenadora da frente, deputada Márcia Lia, do PT, presidiu os trabalhos representando o coordenador, deputado Enio Tato, do mesmo partido. E é uma frente que congrega vários setores, como, por exemplo, nós temos aqui o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, nós temos o Sinergia, participando ativamente dessa frente, nós temos a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, nós temos o sindicato, o Sindigazista, e temos também o Sintaema, que é o Sindicato da Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, são vários assuntos que foram condensados nessa frente para que a gente possa discutir isso com toda a interface necessária para a gente ter um resultado bastante efetivo. O estado de São Paulo tem cerca de 7.400 barragens, segundo o levantamento cadastrado na ANA, a Agência Nacional de Águas. As que mais preocupam são as dos municípios de Pirapora e Americana. Na medida que vai se construindo essas barragens, em especial as grandes obras, e para a produção de energia, ou abastecimento de água ou mineração, atinge uma população e mora em torno do rio onde se constrói esses projetos, né? E essa população muitas vezes não consegue o seu direito de uma nova terra, de uma nova asa para morar. E é a partir disso, então, o movimento vem se organizando e mobilizando na luta dos direitos da população atingida, no direito de ter uma casa, de ter terra, de ter trabalho e também no plano de desenvolvimento desses municípios atingidos por barragens. A tarifa esteve entre os temas tratados na área de energia elétrica. A gente entende que energia elétrica é um serviço público, portanto, essencial à sociedade e que nós temos que um papel de incluir a sociedade nos debates desse tema para que a gente possa fazer frente às nossas reivindicações junto à sociedade. Nem são lutas corporativas, são lutas frente à sociedade. O setor do petróleo foi representado pelo Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Nós fazemos parte nessa área da energia, nessa frente parlamentar, e nós vamos destacar a importância do segmento do petróleo, tanto o impacto que se tem no país, como a relevância para o estado de São Paulo. E os impactos da Petrobras em termos de geração de emprego e geração de riqueza para o estado de São Paulo, né? E o que isso significa, inclusive, para demais cidades.
que participam da arrecadação dos royalties do petróleo. A frente parlamentar deve durar toda a atual legislatura, que vai até 14 de março de 2023. Conta com 6 deputados membros e outros 20 parlamentares apoiadores. Nós temos uma CPI na casa que trata de uma barragem de Americana, mas nós temos mais de 1000 barragens do estado de São Paulo. Em que condição elas estão? Então são muitos. A energia, você não consegue produzir sem energia, né? Ao mesmo tempo, foi privatizado esse setor e as multinacionais que tomaram conta estão prestando um péssimo trabalho. Então, a frente parlamentar que a Márcia Lia hoje lança na Assembleia Legislativa vem para discutir todos esses assuntos. E eu vim aqui hoje trazer o meu apoio a ela como presidente da Comissão de Infraestrutura, né? A maioria dos temas aqui são ali tratados, alguns na área do meio ambiente, juntamente com a Márcia vamos tratar. Então sou um aliado da Márcia Lia nessa frente parlamentar e acho de extrema importância para os dias de hoje. Curso de assessoria parlamentar aqui no Legislativo Paulista. Saiba os detalhes no próximo bloco. É rapidinho, voltamos já já. Deputados e militares se reúnem aqui na Assembleia para lançar o curso de assessoria parlamentar. O evento começou ao som do hino nacional e com a palestra do senador Major Olímpio, do PSL, que falou da importância do curso e de munir os policiais com instruções, sobretudo do regimento interno das casas parlamentares. Isso vai estimular a criar multiplicadores e pode ter certeza, para as questões de segurança pública, vai ser muito importante para os 94 deputados dessa casa. Porque quem vai fazer uma sensibilização para uma pauta de necessidades de segurança pública ou de necessidades da instituição, Polícia Militar ou da Polícia Civil, ele não vai conversar só com aqueles que são sensíveis à causa. Ao contrário, precisa buscar todo o parlamento. A ideia é capacitar policiais militares para atuação nas atividades legislativas nos níveis federais, estaduais e municipais. Estão inscritos para o curso 43 oficiais de São Paulo, tanto da capital como do interior e de outros estados brasileiros. Os alunos vão ter aulas sobre relações governamentais, direito constitucional, entre outras disciplinas. Serão tratados assuntos relativos a relações interpessoais com parlamentares, nós falaremos também do processo legislativo e também serão traçadas as principais pautas a serem defendidas pelas associações em âmbito estadual e federal. Uma série de conhecimentos que visam completar o profissional que é o assessor parlamentar para ele melhor trabalhar nessas casas legislativas e interagir com os parlamentares, sempre buscando atingir os objetivos institucionais das corporações a quais eles pertencem. O encontro aconteceu no auditório Teotônio Vilela do Parlamento Paulista e teve o apoio do deputado Tenente Nascimento do PSL. A assessoria parlamentar ela é de vital importância no sentido do que você possa orientar melhor o parlamentar. Ele, às vezes, fica em dúvida em determinados assuntos. E quando você tem conhecimento de um regimento, quando você tem conhecimento de ações dentro de uma casa de leis, isso dá uma grande valor, uma valorização ao parlamentar. A qualidade de vida na terceira idade inclui muita animação e dança. Foi assim o lançamento da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Idosos na Alesp. O repórter Marcos Buimerade quase participou da festa e conta como foi. Essa turminha do bem e alto astral deve dobrar no Brasil até 2042. A projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões de habitantes. 57 milhões serão de idosos. As demandas são crescentes e o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Tenente Nascimento, do PSL, reconhece a importância desse público. Dentro desse programa da semana inteira, nós vamos estabelecer projetos sociais. Já vamos fazer uma parceria com o INCOR, vamos fazer uma parceria com as associações gerais para o lazer e também com as
instituições financeiras, a fim de coibir o grande vilão hoje da terceira idade, essa questão do consignado, essas coisas todas. Então nós vamos, nessa semana, estabelecer conversa, diálogos, para que possamos melhor dar uma atenção a essa classe que está aumentando com muita rapidez. São Paulo é pioneiro nessa luta. A Frente Parlamentar do Idoso aqui na Assembleia Legislativa vai complementar esse trabalho extremamente importante de valorização do idoso. A expectativa de vida, há algum tempo atrás, era de 50 anos, hoje é de 70, passou de 70 e vai mais para frente aí, desde que a gente quer, com qualidade de vida. O evento contou com a participação de associações e muitas caravanas de municípios do interior de São Paulo. Várias ideias e muitas discussões de como melhorar a qualidade de vida de todos eles através de políticas públicas. Eu acho muito bacana essa conversa, essa pauta de hoje, para que a gente possa debater entre os municípios o que a gente pode trazer de política pública para o idoso. Então, na questão de construção de centros de convivência, para que a gente possa preparar o município para ser acessível, tanto para o idoso como para a gestante, que também necessita. Mas a gente tem que pensar hoje como que a gente pode deixar a vida deles um pouco mais saudável, mais feliz e mais participativa. Levantamento do Instituto de Longevidade Mongeral Aigon, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, considerou Santos a melhor cidade brasileira para quem tem mais de 60 anos morar. Em números, chegam a 92 mil habitantes, 22% da população total do município santista. Santos é pioneiro, Santos é uma cidade envelhecida, mas atualizada. E acaba sendo uma referência por essa mobilização, por esse diferencial de atividades físicas, pelo trabalho biopsicossocial, porque engloba mente, engloba corpo, engloba família. E então, quando tudo isso trabalha junto, esse percurso de vida, que é o cuidado enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, enquanto que você é adulto, para chegar na fase idosa, faz toda uma diferença. Bem, eu estou ao lado da Marisa e também do Edmir, profissionais da dança da cidade de Santos. O que representa a dança na sua vida? A dança representa vida, alegria, saúde, tudo de bom. Quem não dança, dança. Quem não dança, dança, Edmir? Isso é verdade, sabe? E o que a dança representa para mim? Hoje, olhando, sabe, essa minha vivência na dança, a dança está sendo meu início, meu meio, meu fim. Tá bom, então agora eu vou pedir licença porque eles vão dar uma palhinha para dançar bonito. Vamos lá, é com vocês. Carlão, um catador que já recolheu mais de 10 milhões de toneladas de lixo das ruas. E Jarbas Oliveira, o cabeleireiro que plantou aproximadamente 700 árvores. Esses foram os principais homenageados da última reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. No Dia Internacional do Meio Ambiente, além de aprovarem o projeto de lei 118 de 2018, que obriga os estabelecimentos comerciais do Estado a utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis, os deputados homenagearam entidades e pessoas com o certificado parlamentar estadual Amigo do Meio Ambiente. São práticas diárias que acabam fazendo com que a gente possa ter uma cidade melhor, num estado melhor e num país melhor, né? Com relação à reciclagem, à vulnerabilidade de praias, a questão dos agrotóxicos, as mudanças climáticas, enfim, são pautas que estão aqui na Assembleia e que mesmo num momento difícil que o país vive, com redução, com cortes de investimentos, a gente também tem pessoas muito boas e acho que a comissão também tem essa tarefa de homenageá-las. Durante o encontro, a representante do Instituto Socioambiental entregou uma moção de repúdio ao governo do estado pelo desmonte do sistema de gestão ambiental paulista. Com a atual situação, né, da gestão ambiental, onde a Secretaria do Meio Ambiente acabou incorporando agendas de infraestrutura, como mineração, barragens, também o saneamento, e com o esgarçamento da agenda da biodiversidade, que passou parcialmente à competência da Secretaria de Agricultura, isso vem gerado uma insegurança muito grande, né, tanto para os servidores públicos quanto para a sociedade em geral. Deputada Mônica da bancada homenageou todos os catadores do estado de São Paulo na figura do Carlão Catador.
que durante 40 anos já recolheu das ruas cerca de 10 milhões de toneladas de lixos recicláveis. É um trabalho extremamente importante. 100% da reciclagem brasileira é feita ou pelos catadores autônomos ou pelas cooperativas de catadores, então a gente deve muito a eles. Um dos homenageados é o senhor Jarbas. Há 31 anos ele é cabeleireiro na cidade de Serrana, interior do estado de São Paulo. Essas mãos aqui já plantaram mais de 700 árvores. Homenageado pelo deputado Léo Oliveira do MDB, seu Jarbas, como é conhecido, também oferece gratuitamente palestras em escolas sobre a importância do meio ambiente. Tem 21 anos atrás que eu ganhei uma muda de árvore para plantar em minha calçada. Como era de uma espécie que não era ideal para calçada, eu plantei na praça. Naquele momento que eu estava fazendo aquele plantio, parou um senhor com um carro e me ofereceu algumas mudas. E justamente naquela hora que eu estava plantando as mudas que aquele senhor me ofereceu, me parou um outro carro me oferecendo mais muda. E daí, eu já era uma rotatória, praticamente eu fiz uns 30% dela. Pensei, não vai ficar legal agora se eu parar por aqui, vou ter que fechar essa rotatória. Mas foi aparecendo muda, foi vindo o interesse, foi vindo a paixão pela natureza, a preocupação também pelo meio ambiente. E daí surgiu o interesse de criar um pequeno viveiro e fazendo muda e doando para o pessoal. Legislativo paulista debateu a situação da população negra no Brasil. Isso e muito mais você vai ver no próximo bloco. A Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a situação da população negra no Brasil. O debate aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20 mil membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar. Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador Ade Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação
em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação, e isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações, que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade se tornará bem para todos. Empresários de Taiwan estudam investimentos no estado de São Paulo. Representantes da Câmara do Comércio do país asiático visitaram a Lesp no trabalho de aproximação entre os países. Eles foram recebidos pelo presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris. O encontro entre os parlamentares paulistas e os representantes taiwaneses aconteceu no Salão Nobre da Presidência da Assembleia Legislativa. O convite para visitar o Parlamento Paulista foi uma iniciativa da deputada estadual Damares Moura, do PHS. Nós recebemos hoje aqui uma comitiva especial, o vice-presidente mundial da Taitra, que é uma organização semi-governamental que faz exatamente isto, esta interlocução de natureza comercial para levar empreendimento e atrair empreendimento, não é, para Taiwan e apresentar especialmente o que Taiwan oferece para o mundo em tecnologia de ponta. São oportunidades extraordinárias de crescimento tecnológico e comercial. Acredito que poderemos apresentar a São Paulo não só as possibilidades de comércio, mas conhecer culturalmente um país tão rico, não é, e tão querido e de braços abertos para receber brasileiros ali. Taiwan é um importante parceiro comercial do Brasil. Em 2018, o país asiático ocupou o 14º lugar no ranking de importações e o 39º posto no ranking de exportações do Brasil. A vinda de representantes taiwaneses à Lesp contribuirá para aumentar ainda mais as relações comerciais entre os dois países. Quer dizer, o crescimento é evidente, né? Porque com essa guerra comércio entre China com os americanos, deu uma oportunidade para espalharmos para outro mundo, né? Que é uma oportunidade de nosso negócio pode chegar aqui em São Paulo. Nesse momento temos previsto um crescimento aqui de 5 a 10% de crescimento com o Brasil. A guerra de mercado declarada entre China e Estados Unidos afeta diretamente Taiwan. Com os olhos voltados ao potencial do mercado brasileiro, grandes empresas taiwanesas querem investir ainda mais no país. E São Paulo, que deverá ser o principal local desses investimentos, só tem a agradecer, pois a iniciativa dos asiáticos, além de bem-vinda, estará alinhada com a nova política internacional do governo estadual. São 3 bilhões de dólares, né, dessa relação comercial que nasce, né, e o que nós queremos é estimular essa boa relação comercial, ampliar ela, inclusive, com o Estado de São Paulo. A política do governador João Dória e do Legislativo não pode ser diferente, onde o Estado de São Paulo tem estabelecido escritórios comerciais em outros países do mundo, não dependendo simplesmente, né, da política do governo federal. Né, São Paulo tem uma raiz própria, boa parcela, né, do desenvolvimento de São Paulo, ou melhor, do orçamento federal, provém do Estado de São Paulo, então a gente precisa sempre trabalhar para ampliar. Né? E vem boa hora, uma boa relação e que nós queremos ampliar, né, junto com todas essas pessoas, né, que querem investir no Brasil e fazer também a boa relação comercial, seja de exportação ou de importação. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!